Já a grande bomba da quinta-feira, Pedro Martins, diretor executivo de futebol do Cruzeiro, é novo homem forte do Vasco da Gama. As últimas no mercado, bastidores e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Só queria pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? O vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Payet, que esteve cotado para voltar depois de um mês a jogar pelo Cruz Maltino, confronto contra o Criciúma, mas o Vasco recuou e vai colocá-lo para voltar um pouquinho mais para frente. Payet ainda sente um pouquinho de dores por consequência de um entorse no ligamento colateral medial do joelho. Bora sobre a notícia mais importante da quinta-feira. Pedro Martins, executivo de futebol do Cruzeiro desde janeiro de 2022, está deixando a Raposa. Ele vai ser o novo executivo de futebol do Vasco em substituição a Alexandre Matos. Matos havia caído no dia 21 de março. Desde então, o Vasco buscava no mercado um substituto e esse acordo foi fechado com o Pedro Martins. Importante contar alguns bastidores. O Pedro foi escolhido porque o pessoal da 777 identificou que Cruzeiro e Vasco têm lutado pelas mesmas coisas, campanhas parecidas nas competições, só que o Cruzeiro com muito menos investimento do que o Vasco. Só para lembrar, se o Vasco gastou 120 milhões de reais nessa temporada com reforços, o Cruzeiro investiu apenas 11 milhões de reais. Isso sem falar na folha salarial, a do Vasco bastante maior do que a do Cruzeiro. Então, o Pedro Martins foi escolhido por esse motivo. Queria acrescentar uma informação de bastidor. Ouvi de uma pessoa do Cruzeiro que a saída do Pedro do Cruzeiro para o Vasco tem a ver com a possibilidade de Pedrinho BH se tornar o dono do Cruzeiro. Essa especulação já existe há algum tempo. O Pedrinho BH tem a intenção de comprar os 70% dos direitos que pertencem ao Ronaldo, e se isso acontecer, há a tendência de uma reformulação grande. No departamento de futebol do Cruzeiro, o Pedrinho BH já comentou com os mais próximos que Alexandre Matos será seu executivo de futebol e que Vanderlei Luxemburgo é seu técnico dos sonhos. Bora contar também que Paulo André vai ficar no cargo de diretor executivo de futebol do Cruzeiro de forma interina até que a Raposa encontre um substituto para Pedro Martins, anunciado nessa quinta-feira como o novo homem forte do futebol do Vasco. Paulo André, que inclusive concede entrevista nessa sexta-feira à 13h. Já o Pedro Martins, que deixou o Cruzeiro nessa quinta-feira, contratou 68 jogadores em sua passagem pela Raposa. Tudo isso desde janeiro de 2022. Queria que você usasse o espaço para comentários para deixar a sua avaliação. Que nota você dá para o trabalho do Pedro Martins? Só para terminar sobre esse assunto, é legal contar que Paulo Autuori, coordenador de futebol no Cruzeiro, está cotado para virar um diretor técnico do Vasco. Ao lado do Pedro Martins, ele chegaria para ocupar o cargo que era até outro dia de Abel Braga. Bora mudar de assunto e falar sobre o Flamengo. Vem do Uruguai a informação de que o rubro-negro também tem interesse na contratação de Luciano Rodrigues, centroavante de 20 anos de idade do Liverpool. Porque que eu disse também, nessa semana chegamos a contar que o Palmeiras e o Grupo City monitoram todos os passos desse jogador que é conhecido na imprensa uruguaia como o novo Luizito Soares. Vale a lembrança de que o Luciano Rodrigues, com apenas 20 anos de idade, já fez enorme sucesso nas categorias de base da seleção uruguaia e mais recentemente também esteve na seleção principal em amistoso da data FIFA do mês de março. A avaliação de quem já negociou com o Liverpool é de que é um jogador hoje muito caro, 12 milhões de dólares. Esse número inclusive me foi revelado por um dirigente do Vasco. O Vasco tentou contratar o Luciano Rodrigues na janela de janeiro. Se para o Vasco ficou pesado esse investimento de 12 milhões de dólares, para o Flamengo talvez não seja um investimento tão alto. O Flamengo fez um investimento maior, por exemplo, recentemente quando da contratação de Nicolás de la Cruz. E aí sim, Luciano Rodrigues seria um substituto à altura do Gabigol. Recentemente o Flamengo contratou o Carlinhos como uma espécie de tapa-buraco. Enquanto não tem o Gabigol, correndo o risco de perder Pedro por convocações na seleção brasileira, o Flamengo se apressou para fechar com o Carlinhos, mas ainda segue em busca de um centroavante de peso, até porque a chance da permanência do Gabigol no rubro-negro é praticamente zero. O contrato se encerra em dezembro, ele está suspenso por doping ou fraude ao doping e o processo de renovação foi completamente conturbado. O Gabigol pretende deixar o rubro-negro e o Luciano Rodrigues certamente seria um enorme acréscimo. O que você pensa sobre o tema? Numa disputa entre Flamengo e Palmeiras, da Flamengo ou da Palmeiras? Use espaço para comentários e diga tudo o que você pensa. Combinado?